Albert Einstein foi expulso de várias escolas por mau comportamento. Era tido como preguiçoso. Walt Disney desenhava o tempo todo. Era repreendido e questionado por seu pai, que não via o menor valor naquela atividade. Eric Clapton foi expulso da escola onde estudava, porque ele só se interessava por música e um dia tocou um instrumento musical dentro de sala de aula. Rafaela Silva, judoca brasileira. Nádia Comaneci, ginasta romena. Ambas campeãs olímpicas. O que elas gostavam mesmo era das atividades ao ar livre. Rafaela, jogar futebol com os amigos na rua. Nádia, subir em árvores. As nossas crianças não estão aqui para se ajustarem e corresponderem às nossas expectativas. Elas não estão aqui para serem e fazerem aquilo que a gente idealizou internamente. Enquanto a educação tradicional, seja aquela que acontece dentro de uma casa, seja dentro de uma escola, insiste nos padrões de comportamentos, resultados e desempenhos, as nossas crianças seguem nascendo com potências as mais diversas, que vão demandar possibilidades também as mais diversas. Agora, saindo do mundo dos geniais e aterrissando aqui no cotidiano, se discutindo nas nossas casas, eu queria contar para vocês um pouquinho do que eu vivi e vivo por aqui. Um dia eu escutei do meu filho mais novo, de 3 anos, a seguinte fala: "Mamãe, eu quero falar com o Deus para desfazer a noite." "Por quê, filho?" "Porque eu não gosto de dormir." Quando ele disse isso, a gente estava abraçadinho no escuro para mais uma saga, que são os momentos antes do sono chegar. Ele resiste até o último minuto para se entregar ao descanso. Acorda entre 5 e 5 e meia da manhã já gritando: "Mamãe, tá de dia!" E eu, naquele desespero, com uma sensação de areia nos olhos, tento despistar e falo: "Não, filho, tá de noitão ainda, dorme mais." Mas nenhum esforço meu nesses momentos funciona, porque quando ele acorda, já está pronto para a vida. Com ele, eu fui sendo apresentada a um mundo diferente do que até então eu estava acostumada. O meu filho não começou a andar, ele começou a correr. Eu não sei qual é a sensação de passear com ele num carrinho de bebê, porque ele nunca se satisfez dentro de um, a não ser quando era recém-nascido, claro. Ainda bebê, pequenino, de colo, jogava o seu corpinho na direção que os seus olhinhos queriam desbravar. Com ele, eu comecei a entender visceralmente aquilo que eu escutava das mães que me procuravam no consultório para dizer dos desafios que viviam com os filhos, que não eram bem como as crianças que elas conviviam e que sempre escutavam coisas assim: "Mas esse menino não para nunca? Tá ligado no 220? Como você aguenta? Isso não é normal. Já pensou em levar numa neuro para tomar um remedinho e acalmar um pouco?" Se eu tivesse que escolher uma palavra para representar as crianças de uma maneira geral, essa palavra seria movimento. A forma natural que uma criança tem de apreender o que ela vivenciou, de se expressar, de entender o mundo, essa forma é se movimentando, experimentando livremente. Movimento não é sinônimo de doença, patologia ou transtorno. Movimento é potência, vitalidade, sede de vida. Preocupante não é aquela criança que está o tempo todo fazendo alguma coisa, mexendo, desbravando. Preocupante é aquela criança que anda quietinha demais, que já não inventa ou brinca com a imaginação e o próprio corpo. Eu, Cecília, tenho uma criança do movimento na minha casa. O Ian, meu filho de 3 anos, é aquela criança que, aos olhos críticos dos adultos, não para. É aquela criança que, quando senta para almoçar, dá 2 colheradas, corre em volta da mesa, senta de novo. É aquela criança que, quando vai assistir algo na TV, está pulando no sofá. É aquela criança que, quando vai brincar com terra, com tinta, precisa pegar e passar no corpo. Suas brincadeiras são mais intensas e desafiantes do ponto de vista corporal. Certa vez uma amiga comentou: "Nossa, ele não para, né?" E eu lembro de ter dito: "Não para." E que bom que ele nasceu nessa família, porque dependendo de onde estivesse, provavelmente já teria ido a um psicólogo, a um neuro e até medicado estaria. Há 20 anos eu recebo crianças no meu consultório de psicologia. E a demanda mais frequente que chega para mim é o atendimento às crianças que são agitadas demais, que não correspondem ao que suas famílias e escolas esperam, que fiquem quietinhas, sentadas e concentradas. Afinal de contas, uma criança assim
é impossível, sem limite, só pode ser hiperativa, tem que levar num profissional para dar um jeito nessa agitação de uma vez por todas. Isso é o que eu escuto das mães que me procuram semanalmente no consultório para compartilhar o quão desafiante é não apenas acompanhar essas crianças no dia a dia, porque às vezes falta sim fôlego e paciência, mas sobretudo o desafio de lidar com as críticas e julgamentos vindas dos outros, da própria família, da escola, que insiste que as crianças fiquem 3, 4 horas sentadas, olhando para o professor, copiando a lição. Uma criança do movimento não tem isso para entregar e exigir isso dela é tão insano quanto parar diante de um pé de goiaba no pomar e ficar esperando que dali você consiga colher limão. Esse é um caminho certo para machucar uma criança emocionalmente e tirar dela aquilo que lhe é mais caro e potente, que é a sua essência. Uma criança que se movimenta muito vai incomodar, porque nos demanda uma entrega absurda e que a gente saia da nossa zona de conforto. E como vivemos num contexto que valoriza a eliminação rápida do sofrimento, do que incomoda, do que sai diferente do esperado, as nossas crianças vêm pagando um alto preço. A infância vem sendo patologizada, as crianças medicalizadas, muitas vezes de forma apressada, equivocada e até irresponsável. No estudo comparativo de 9 anos, de acordo com dados da Anvisa, no ano de 2020 houve um recorde na compra de psicoestimulantes no Brasil, estando dentre eles o metilfenidato, que é utilizado no tratamento do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. No estudo publicado em 2019 aqui no Brasil, foi identificado um boom nos diagnósticos desse transtorno. E dentre alguns dos motivos encontrados nesse estudo que justificam esse aumento estão cobrança excessiva exercida por pais e educadores por um melhor desempenho acadêmico das crianças e erros nos diagnósticos, feitos de forma apressada e descontextualizada, o que mobiliza, consequentemente, prescrição indevida de medicação. E isso é bastante preocupante, porque dependendo da forma com a qual se utiliza e da dosagem, pode-se abafar a espontaneidade e vitalidade naturais de uma criança e também pode causar dependência. Dificuldade de aprendizagem, indisciplina e atividade excessiva de uma criança dentro de uma escola são comportamentos que vêm sendo erroneamente identificados como indicadores por si só desse transtorno. Quando, na verdade, para a gente garantir um diagnóstico correto, é fundamental que se utilize não apenas os dados obtidos em questionários e observações de comportamentos, mas também que se faça uma avaliação clínica completa, psicossocial, com auxílio de profissionais da área da saúde, com formação especializada e experiência no transtorno. E isso significa que é de fundamental importância um olhar criterioso para cada criança com a sua história de vida. Infelizmente, não é bem isso que anda acontecendo em grande parte dos consultórios de profissionais da infância na atualidade. Só para se ter uma ideia, lá em 2011 foi feita uma pesquisa com 8.000 crianças e adolescentes, aqui no Brasil, que faziam uso da medicação para o tratamento do TDAH. E o que se descobriu nessa pesquisa foi que 60% delas nem sequer tinham sido diagnosticadas de fato. Existem, sim, crianças que apresentam algum tipo de transtorno e que, quando diagnosticadas de forma criteriosa e precoce, o que é bem diferente de apressada, podem se beneficiar muito com intervenções adequadas, adquirindo mais qualidade de vida e saúde emocional. E dentre as crianças que são diagnosticadas de fato, algumas precisam e se beneficiam do uso criterioso de uma medicação, mas elas representam a minoria. Eu lembro do dia em que eu recebi a Ana no meu consultório, aos prantos, desesperada por um retorno nada cuidadoso vindo da escola que já pré-diagnosticou seu filho de 5 anos como tendo TDAH. E aí eu recebi o Theo para o seu primeiro atendimento. Menino de olhos brilhantes, comunicativo, cheio de ideias, buscante do meu olhar e de um brincar junto. Ele escolheu as tintas e ficou 40 minutos sentado, descobrindo novas cores com as suas misturas. No final, ele escolheu limpar e organizar tudo. Nenhum sinal de que eu estava diante de uma criança com algum tipo de transtorno comportamental.
Ali eu entendi que o mundo adulto precisa se atentar ao óbvio. Cada criança traz dentro de si um universo particular, e algumas apresentam naturalmente uma necessidade de movimentação e experimentação para além quando comparadas com seus pares. São as que venho chamando de crianças do movimento. Uma criança do movimento precisa ser compreendida em sua necessidade vital, que é de experimentação corporal. Uma criança do movimento não precisa ser punida, acalmada ou medicada. Ela só precisa ser vista e compreendida pelo que ela é. Agora eu quero contar para vocês a história de uma menina que até os seus 8 anos de idade mal conseguia ficar sentada em sala de aula. Seus pais eram chamados semanalmente na escola e já desacreditavam do futuro da filha. Até que um dia resolveram levar num profissional para dar um jeito naquela agitação de uma vez por todas, porque eles não aguentavam mais. E aquele profissional não viu nenhum problema. Mas ele identificou uma necessidade de movimentar-se em liberdade e sugeriu que a família colocasse na aula de dança. E foi nesse contexto da dança que essa menina se encontrou e construiu uma belíssima carreira. Essa é a história real de Gillian Lynne, dançarina, bailarina, coreógrafa, atriz de teatro, apresentadora de TV britânica que ficou mundialmente conhecida por suas famosíssimas coreografias em 2 musicais da Broadway, Cats e O Fantasma da Ópera. E em seu livro autobiográfico, publicado lá em 2012, ela disse: "Eu sofria de algum tipo de excesso de energia, tanto que eu era verdadeira dor de cabeça para todos. Hoje em dia eu ouso dizer que eu teria sido rotulada como hiperativa, e a minha dieta teria sido um comprimido." O que os pais de Gillian não sabiam quando ela era criança, e o que muitas mães, pais, educadores e profissionais da infância de hoje ainda não sabem, é que esse excesso de movimento pode dizer de uma inteligência, que abarca potências e habilidades bastante específicas. Howard Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas, ele nos apresenta a sinestésico corporal, que é caracterizada pela capacidade de usar o próprio corpo de maneiras altamente diferenciadas. E ele vem nos lembrar que cada criança é inteligente à sua maneira, e já não dá mais para a gente educar e exigir resultados e desempenhos padronizados, todo mundo fazendo tudo igualzinho, aprendendo igualzinho. As crianças do movimento precisam ser compreendidas em suas necessidades vitais, e suas mães, seus pais, também precisam ser escutados e acolhidos, porque a verdade é que vêm sendo massacrados, com excesso de críticas, julgamentos e cobranças, como se não estivessem educando os filhos. E agora eu queria dizer para você que não leve sua criança do movimento em nenhuma consulta com profissionais da infância. Não antes de prestar atenção em como é que anda o seu tempo e a sua entrega de verdade com ela. Como é que anda a sua escuta e comunicação com a sua criança? Existe acolhimento e validação dessas necessidades ou o tempo todo é punição, correção, repreensão? A escola aceita a sua criança como ela é? Se não, eu sugiro que repense, porque a escola é o mundo que a gente escolhe apresentar para os nossos filhos. Tudo isso faz uma tremenda diferença na forma com a qual a sua criança vai sentir com ela mesma, em como ela vai se expressar, se comunicar e se comportar com você. E se você, que é mãe, que é pai, identificou alguma falha nesses pontos que eu trago aqui, e certamente vai identificar, porque a verdade é que a nossa vida real ela é bem diferente do mundo ideal de criação e educação de um filho, né? Mas se você identifica alguma falha, faz o seu movimento e o seu esforço de ajustar isso primeiro. Depois, se necessário for, aí sim, busca um profissional para te ajudar e para te orientar. Eu lembro, quando ainda estudante de psicologia, eu fazia estágio na escola de educação infantil dos meus avós paternos. Uma escola linda, que tinha criança, seus interesses e necessidades como centrais na proposta pedagógica. E a gente recebeu uma criança de 8 anos, que já tinha sido convidada a se retirar de 3 escolas de Belo Horizonte, porque não parava quieta, fazia muita bagunça e causava transtorno na relação com professores e colegas. E a minha avó me orientou para que eu ficasse por conta dessa criança, fora de sala de aula, acompanhando suas ideias, seus movimentos e propondo atividades ao ar livre. E eu confesso que no início eu fiquei bem apreensiva me perguntando, será que é esse mesmo o melhor caminho para cuidar dessa criança?
E a minha avó, com toda a sua sabedoria, um dia sentou comigo e falou: Cecília, a disciplina de uma criança não precisa ser forçada. Ela vem naturalmente, com o interesse e a segurança que a gente constrói nessa relação. E eu nunca vou esquecer, quando na terceira semana, fazendo aquilo que a minha avó me ensinou e me orientou, o Antônio chegou na escola, guardou seu material, sentou no seu lugar e ali ficou, dentro de sala de aula, por conta própria, e não saiu mais. Ele tinha, sim, uma necessidade de se movimentar e de ir e vir maior que a dos seus colegas. E como ele era respeitado nessa necessidade e tinha liberdade de vivenciar aquilo que dizia do seu ritmo biológico, surpreendentemente, quando ele saía de sala, ele voltava rápido e participava de forma ativa e interessada do que era proposto. Depois a gente veio descobrir que a gente estava diante de uma criança com altas habilidades, superdotação. Eu também atendo adultos no meu consultório de psicologia, que não sabem do que gostam, no que são bons, quais suas habilidades naturais, suas potências. Adultos inseguros e fragilizados emocionalmente, cheios de sonhos guardados, cheios de medo de viverem a vida como pede e pulsa o coração. Alguns precisam tomar medicação para conseguir dormir. Alguns precisam tomar medicação para conseguir acordar e levantar. Adultos desconectados de quem são, de suas essências. E essa desconexão não aconteceu de uma hora para outra. Uma das fontes está lá, na infância, quando queriam e precisavam falar e expressar, mas tiveram que calar. E o que eu queria dizer para vocês é que é possível a gente criar novos enredos e novos desfechos. Se a gente quer que as nossas crianças se tornem adultos seguros, autoconfiantes, proativos, resilientes, que saibam a que vieram nessa vida, a gente vai precisar abrir espaço para que sejam quem são. Eu fui presenteada pela vida. Tenho uma criança do movimento na minha casa com quem aprendo diariamente. É desafiante pra caramba ser guardiã de uma criança com essa potência. Mas eu já entendi que não é o meu filho que tem que se aquietar. Não são as crianças do movimento que tem que se aquietar. É o mundo adulto que precisa se movimentar para acompanhá-las e proporcionar as condições para que elas sejam quem são. Para que elas possam trazer as suas contribuições a esse mundo em constante transformação e movimento, com demandas cada vez mais complexas. Muito obrigada.